Bom dia, meus amados, que Deus abençoe grandemente a sua quarta-feira, que você tenha uma quarta-feira abençoada, uma quarta-feira na presença de Deus, amém? Em nome de Jesus eu declaro aí que sobre qualquer adversidade que você estiver passando, você já é vencedor. Romanos 8:37 vai dizer que você é mais do que vencedor, amém? Você que não inscreveu no canal ainda, inscreva no canal, compartilhe essa palavra, dá um like aí para que junto nós venhamos evangelizar as almas. Amém? O texto hoje para nossa reflexão se encontra lá no livro de Mateus, no capítulo 17, a partir do versículo 19 até o versículo 21, e depois nós vamos estar focando mais no versículo 21 hoje, uma arma poderosa a qual o Senhor Jesus nos dá. Amém? Vamos ler então aqui, Mateus 17, versículo 19. Então os discípulos aproximaram de Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: porque a fé de vocês ela é pequena. Eu lhe asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém, meus amados? Se nós for meditarmos nesse texto aqui, um pouco acima ali, no Mateus 17, a partir do versículo 1, vai falar sobre a transfiguração de Jesus. Jesus havia subido no monte com os seus discípulos, Tiago, João e Pedro, e ali ele havia se transfigurado aos seus discípulos. E no momento que eles estavam lá em cima do monte, embaixo do monte, estava o restante dos seus discípulos. E um homem a qual seu filho era possuído pelo espírito maligno, e esse espírito maligno uma hora jogava o seu filho no fogo, outra hora jogava ele no mar, na água, tentando tirar a vida dele. Eles trouxeram o seu filho para os seus discípulos expulsarem, mas os seus discípulos não conseguiram expulsar. Aí Jesus fala que eles tinham uma fé pequena e a casca de demônio que só sai com jejum e oração. Amém? Eu quero ler um texto aqui lá em Lucas, no capítulo 10, a partir do 17 até o 20, aonde Jesus mandou os 72 discípulos, a missão. Olha o que está dizendo a Bíblia. Os 72 voltaram alegre e lhes disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhe fará dano. Contudo, alegre-se, porque os espíritos malignos se submetem a vocês. Não porque os espíritos malignos se submetem a vocês, mas porque o seu nome estão escrito nos céus. Amém? Aqui esse texto aqui, Jesus havia enviado os 72 discípulos e a Bíblia está falando que ele deu autoridade para ele pisar na serpente e escorpião. Amém? E eles haviam orado, os espíritos malignos haviam deixado as pessoas e eles ficaram maravilhados. Mas havia uma situação diferente aqui agora, a situação que nós lemos em Mateus. Eles oraram para um espírito maligno e não conseguiram expulsar. E Jesus vai enfatizar no versículo 21, de Mateus 17, 21, a espécie que só sai pela oração e pelo jejum. Duas armas poderosas, meus amados, que eu quero dizer para vocês que a Bíblia nos dá. Uma é a oração e a outra é o jejum. Amém? Falando da oração aqui, eu escolhi um texto aqui para nossa meditação, que está lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 12, está dizendo assim, num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu os 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Amém? Olha a importância da oração, meus amados. A Bíblia vai dizer que Jesus saiu à noite para orar.
né? Possivelmente, né, Jesus deve ter começado a orar às 6 da tarde, amanheceu o dia em oração. A Bíblia está falando que ele amanheceu o dia em oração. Possivelmente, Jesus deve ter orado 1 hora por cada discípulo. Ele orou a Deus para que Deus desse a direção a ele, né? Depois Jesus ele sai para escolher os seus discípulos. Essa é a importância da oração. A oração é um diálogo com Deus, a qual ela gera comunhão e a qual Deus nos dá a direção. Mediante a oração, nós temos a direção de Deus. É muito importante, meus amados, a gente entender que nós precisamos estar debaixo de oração para que nós venhamos tomar as decisões corretas. Muitas escolhas a qual nós tomamos que dá errado é porque não temos orado, falta oração. Amém? Jesus orou a noite toda para que Deus desse a direção a ele, para que eles pudessem escolher os discípulos, amém? Para que os discípulos fossem revelados a ele. Isso é maravilhoso, isso nos ensina como eu e você devemos agir, amém? Sobre cada situação que você tiver, dobra o joelho e coloque em oração. Espere ter uma resposta de Deus, entre em oração a Deus. E ele está dizendo, ó, no 21, essa casca de demônios só sai pela oração e pelo jejum. Amados, não são todos os demônios, mas há uma espécie de casca de demônios que só sai com jejum e oração. Amém? Se você não estiver orando e você não estiver jejuando, né, essa casca de demônio não vai se retirar. Então nós temos que estar preparados, nós temos que estar consagrando, jejuando e oração. O jejum, meus amados, o jejum ele é um gesto de humilhação. Quando nós abstemos de um alimento e entramos em oração, nesse momento nós nos humilhamos diante do Senhor. E Tiago 4,7 vai dizer, humilhar-vos perante Deus e Ele vos exaltará. Nesse momento você coloca na dependência, você faz a sua carne se prostrar diante do Senhor. Você se humilha diante ao Senhor e você se coloca diante do Senhor para receber uma direção do Senhor. Eu quero que vocês entendam que a oração e o jejum é uma arma espiritual muito poderosa. Amém? Lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 1, a Bíblia vai dizer assim, ó, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Amém, meus amados? Ali Jesus entrou em oração e jejum para começar o ministério dele. Para que o ministério de Jesus fosse começado, o Espírito Santo levou a ele ao deserto, para que ele pudesse jejuar e para que ele pudesse orar, para que Jesus pudesse ter êxito, para que Jesus pudesse ter autoridade, para que Jesus fosse revestido no poder, para que os espíritos malignos viessem diante de Jesus, perder toda a autoridade. Amém, meus amados? Ali o Espírito Santo estava sobre ele, o poder de Deus estava sobre ele, mas era preciso ali Jesus entrar em oração. Jesus está nos ensinando aqui algo maravilhoso. Há situações da nossa vida que você precisa entrar em jejum e oração e você repreender o mal. Amém? Então entre em jejum e entre em oração. Jejue, meus amados. Amém? Consagre, ore, coloque em oração, entre consagração e jejum, é uma arma poderosa para mim e para você, é uma arma poderosa de Deus para as nossas vidas. Eu quero ler com vocês outro texto aqui, ó, que está em Atos, capítulo 13, versículo 1, ó. Na igreja da Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio, Decinine, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto os adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orarem, puseram as mãos e o enviaram. Algo maravilhoso acontece aqui, quando os discípulos aqui entram em oração, quando eles colocam em oração, em jejum e oração, o Espírito Santo direciona eles. É algo maravilhoso, meus amados. Quando você entra em jejum e oração, o Espírito Santo vai dar uma direção para você. É uma arma muito poderosa. Jejuar, ele está no mesmo nível da oração. Amém? Jejum e oração é algo que o cristão tem que estar disposto a fazer.
Quando você jejua, você se humilha, você se coloca na dependência, você se humilha perante de Deus e uma graça maior é derramada sobre a sua vida, porque nesse momento você reconhece que você não tem capacidade alguma, mas você precisa do Senhor. Você fala não para a sua carne, você renuncia o alimento, você se humilha perante Deus e espera de Deus uma resposta. Amém? O jejum e a oração, ele dá êxodo, ele traz de Deus uma resposta. Quando você jejua, você chega diante de Deus, se abstém do alimento em jejum e oração, o Espírito Santo traz a você uma resposta. Amém? Outro texto que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, no versículo 23, Saulo e Barnabé designaram presbíteros para a igreja, tendo orado e jejuado, eles encomendaram ao Senhor em que havia confiado. Amém? Eles enviaram um presbítero, mais debaixo do que tendo orado e jejuado. Amém? Ó que arma poderosa. O Espírito Santo traz a você revelação. O Espírito Santo leva você a enviar pessoas para o ministério através do jejum e oração. E outro texto que está no Velho Testamento, que eu quero ler com vocês, 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 3, né? Alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Amém? Se você for ler essa situação aqui, foi uma das batalhas mais lindas ganhadas pelo Senhor. Josafá não havia arma, não havia nada, e ele decidiu orar e buscar a presença do Senhor. Ele decidiu orar e jejuar e colocar toda a nação para orar e jejuar e para se humilhar diante ao Senhor. E quando Josafá ele vai se humilhar, ele ora diante ao Senhor, aí foi uma batalha maravilhosa que o Senhor fala para ele, pede para os levitas ir na frente, louvando a Deus. Olha que maravilhoso, olha que direção de Deus. E aí os levitas vão na frente, adorando a Deus, louvando a Deus, meus amados, e no momento que eles escutaram aquele louvor, houve um espírito de confusão entre eles, e os inimigos mataram uns aos outros. Havia uma multidão de soldados, e aí os soldados atacaram uns aos outros. Amém? Assim que a batalha foi ganha, Josafá não precisou lutar, ele apenas adorou ao Senhor, e o Senhor confundiu todo o exército do inimigo e um matou ao outro. E assim Josafá teve a vitória, e durante 3 dias eles levaram os despojos do inimigo. Foi 3 dias para levar aquilo que o inimigo deixou no acampamento. Olha, meus amados, a importância do jejum e da oração. Aprenda a jejuar e a orar, se humilhe perante a presença do Senhor. O Espírito Santo traz a você resposta, amém? Dá a você revelação de Deus, amém? E aqui também a Bíblia vai dizer, que nem nós lemos aqui, ó, em Mateus 17, 21, a espécie de demônio que só sai com jejum e com oração, amém? Você tem que se humilhar perante Deus e jejuar, orar e buscar a face do Senhor, e Ele vai derramar graça sobre a sua vida, Ele vai derramar autoridade sobre a sua vida. Quando mais você se achegar a Deus, mais Deus vai se achegar a vós. Ele vai dizer isso em Tiago 4,7, achegai-vos a Deus, achegarei a vós. Achegue a Deus em oração, achegue a Deus em jejum, amém? Abra o seu coração, comece a jejuar, comece a buscar a presença de Deus, amém? E Deus vai derramar graça sobre a sua vida, e todo demônio, todo principado que se levantar contra a sua vida vai cair por terra. Nós poderíamos citar inúmeras passagens aqui que as pessoas orou e jejuou o gesto diante de Deus, e Deus trouxe a bênção sobre o lugar. Nínive havia de ser destruída. O rei, ao ouvir a ministração de Jonas, colocou o povo e até os animais para jejuar durante 3 dias, e eles se humilharam perante o Senhor em oração, e Deus poupou 120.000 almas. Olha, meus amados, a importância da oração. Você vai ver inúmeras passagens na Bíblia, inúmeras mesmo passagens na Bíblia, que o povo se humilha diante de Deus em oração e jejum. E é uma arma poderosa para você vencer as cascas de demônios, as cascas dos principados e potestades. Quando você jejua e ora, né? Deus te dá graça, o Espírito Santo derrama graça, sua comunhão aumenta, o Espírito Santo enche você de poder. Que nesse momento, meus amados, amém? Nesse momento ao qual você se abstém do alimento e você entra em consagração, você entra no nível de comunhão, você entra numa intimidade maior, e Deus ele derrama graça, Jesus ele derrama favor sobre a sua vida quando você jejua e quando você ora. É necessário, meus amados. Jesus espera que o cristão ore e que o cristão jejue. Por isso os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Faltava comunhão, faltava uma intimidade a mais com Deus, faltava mais poder
sobre a vida dos apóstolos. Eles haviam, como nós lemos lá em Lucas 10:17, eles haviam orado, expulsado o espírito maligno, mas aqui eles chegaram diante de uma casca de demônios que não conseguiram expulsar. Por quê? Porque faltava jejum e oração. Então, fique com vocês essa palavra: jejua e ora. Amém? O jejum, ele é a humilhação. Você se humilha perante Deus. Você reconhece que você depende de Deus e ele dá graça sobre a sua vida. Ele te enche. Amém? Deus, quando ele vê que você jejua e você ora, ele inclina os ouvidos para você. Ele vê que verdadeiramente você está na dependência dele. Você está reconhecendo que você depende dele. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Ore e jejue para você ser um vitorioso. Amém? Deus abençoe a sua vida.